Sejam bem-vindos a mais um episódio de Server Room Brasil. Eu sou a Maria Victória Eu sou a Ana. e hoje estamos com um convidado aqui muito ilustre, Paulo Silvestre. Ele estava aqui contando um pouquinho da sua trajetória pra gente, estava aí no início da internet chegando ao Brasil, participou aí da migração até da comunicação para a internet. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado Maria, obrigado Ana, obrigado pelo convite. Certo. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um dos assuntos que está, trazendo algumas preocupações para o nosso cenário, de como a tecnologia aí e a inteligência artificial tem mudado alguns rumos dos cyberataques, não é, Ana? Sim, nem tudo que a gente vê é real. Está sendo cada vez mais difícil a gente identificar o que foi manipulado pela inteligência artificial. Então, hoje a gente vai conversar sobre deepfake e seus impactos na sociedade. E para começar, assim, eu gostaria de saber de forma básica o que é o deepfake e como ele está relacionado com a inteligência artificial. O deepfake é uma tecnologia que já existe, na verdade, há alguns anos. A gente tem falado mais dela recentemente, mas ela já tem uns bons anos, que consiste em você criar uma imagem falsa, normalmente de uma pessoa, pode ser de coisas também, né? Pode fazer de animais falando, né? Mas normalmente o pessoal usa para fazer a imagem de uma pessoa em que ela faz ou diz coisas que ela nunca fez, na verdade. E isso daí, ele é um processo desde sempre de inteligência artificial, né? Você tem treinamentos de imagens em que você, na verdade, você grava uma imagem de uma pessoa fazendo e falando aquilo, e aí a inteligência artificial troca aquela imagem original pela imagem da vítima, né? Então, os movimentos que a pessoa originalmente no vídeo fazia passam a ser feitas, entre aspas, pela imagem da vítima. Ele sintetiza essa imagem falsa, né? Certo. O deepfake, ele teve aí muitas preocupações, principalmente, eu acho que veio muito à tona pelas eleições nos Estados Unidos. Em 2018 começou a ser muito falado. E uma das grandes preocupações está sendo como, né, essa técnica pode afetar a política e pode afetar, assim, a sociedade, o governo e decisões importantes, né? Porque realmente com o avanço da tecnologia está cada vez mais difícil a gente identificar, principalmente quando é algo muito bem feito, com um software muito bem desenvolvido, porque se a gente pega aí um app gratuito, né, a gente consegue ainda ver uma falhinha ou outra. Mas como isso pode afetar, né? Como que isso, politicamente, como esses usos estão sendo usados e como isso pode afetar, né, a sociedade e mesmo assim em si, porque meio que a democracia, como que é essa percepção? Uhum. Como falava o São Tomé, eu preciso ver para crer, né? A nossa visão a gente acredita demais do que nos nossos olhos vem. Então, se você vê uma pessoa dizendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa, você acredita, por definição, que aquilo é verdade, né? E como você falou, esses vídeos eles estão cada vez mais críveis, né? Há alguns anos, quando surgiu essa tecnologia, era uma coisa meio tosca, assim, né? Tinha falhas, algumas falhas meio grosseiras, assim. Mas com o avanço não só da tecnologia, dos algoritmos, mas principalmente da capacidade de processamento, que cresce exponencialmente, não? E agora a gente tem visto aí os chips da NVIDIA, né, tomando um espaço gigantesco, a NVIDIA se tornando aí em algum momento a empresa mais valiosa do mundo. Essas imagens elas se tornam muito críveis, sem falhas, assim. Então, as pessoas efetivamente acreditam naquilo, né? Daí você precisa convencer as pessoas de que aquilo que elas não viram, melhor dizendo, do que aquilo que elas viram, não é verdade. A partir desse ponto, você pode imaginar que tem todo tipo de uso inadequado dessa tecnologia, não? A tecnologia ela não foi criada para usos negativos, mas, obviamente, como toda tecnologia, alguém pode querer usar aquilo lá para fazer alguma coisa ruim, né?
E na política, particularmente, não, a política, desde sempre, por definição, a política trata com mentiras, né? A gente sabe que, infelizmente, é assim. Então, o que nós estamos vendo são alguns grupos políticos ou até pessoas que nem são às vezes, um apoiador de um político criando uma imagem que joga contra o seu adversário, né? Vocês mencionaram a questão das eleições lá dos Estados Unidos, mas no ano passado nós tivemos a eleição da Argentina, né? Em que o Javier Milei ele ganhou, e foi uma eleição em que teve muito uso de deepfake, né? Dos dois lados, dos candidatos que chegaram ao segundo turno, os dois lados estavam usando deepfake enfim, para piorar a imagem do adversário junto ao eleitorado, né? E é curioso que a gente está falando isso aí de novembro, né, de 2023. De lá para cá já melhorou muito a tecnologia, né? Tinha algumas coisas que você via lá nesses vídeos, ok, você fala, isso aí não parece muito verdadeiro, não. Eram os negócios meio toscos assim. Mas as pessoas já acreditavam. As pessoas já acreditaram. Muita gente acreditou naqueles vídeos. E é curioso, não? Como eu falei, como que a nossa visão, a gente confia demais nela. Porque alguns vídeos, a narrativa deles era tosca. Mas as pessoas estavam vendo, né? Então elas acreditavam, né? Talvez se alguém contasse para elas aquilo, só assim, sem que elas vissem, talvez elas não acreditassem. Mas no momento em que elas veem a pessoa dizendo aquilo, por mais bizarro que seja, parece que o nosso cérebro realmente nos engana, né? E aí elas começam a acreditar. Então, num ponto de vista de uma campanha política, isso é extremamente complicado, porque você vai poder literalmente distorcer a realidade, totalmente. Sim, acho assim, você realmente falou que o ver, às vezes o texto não é nem tão convincente, mas é o ver. E em 2018, né, como eu citei, inclusive teve o diretor Jordan Peele, que ele fez um deepfake com a imagem do Obama, Sim, sim. e para ele mostrar os perigos do deepfake, né? E justamente esse vídeo que ele fez era para ele mostrar que mesmo parecendo o Obama ali falando, até que ele, como um diretor, conseguiu daí fazer uma imagem super crível, mas que o texto seria algo que o Obama nunca Jamais diria, que falaria. ele até ofende o Trump, né? Exatamente, ele ofende o Trump, mas porque era ali a imagem do Trump e a voz dele, realmente, assim, quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu falei assim, gente, mas parecia até, como o Trump não, como o Obama, até a voz, o jeito que ele falava, ele conseguiu, assim, imitar muito bem o Obama. Então, realmente, ali, eu ficava assim, gente, mas se eu não tivesse listo, talvez, em uma notícia ali, que era um deepfake, eu ficaria, gente, mas O que deu no Obama, né? O que aconteceu com o Obama, ele né? tá falando isso mesmo? É sério esse vídeo? Porque realmente é o ver que engana a gente, né? Então é realmente muito, muito desafiador, né? Você conseguir Agora fazer essa veja que distinção. você ainda, não, por ser uma pessoa, enfim, mais crítica, não, enfim, que bem informada, você questiona, nossa, mas o Obama tá dizendo isso? Né? Muita gente nem questiona, fala, nossa, o Obama falou isso. Então, aí o buraco é mais embaixo, realmente, não? E a questão, esse vídeo é muito interessante porque o ator lá, o diretor que fez que serviu de modelo, ele imitava a voz e o Exatamente. jeito de falar do Obama. E a tecnologia hoje, ela não precisa nem disso, não. Tem um outro deep fake aí, que na verdade é o deep audio, que você pode escrever qualquer coisa e ele sintetiza a voz de qualquer pessoa. Você precisa só de um pequeno trecho de áudio original dessa pessoa para o sistema identificar os padrões, né? Não só da voz, mas da cadência, né? Um monte, né? Da musicalidade, de Da como aquela pessoa fala, entoação, exatamente. sotaque, E né? aí você escreve o que você quiser e o sistema ele gera o áudio, né? Então aí você tem a imagem falsa e tem o áudio falso para tornar ainda mais crível, né? E estamos aí. Essa é a dificuldade que temos que conviver. Sim, eu vi que você comentou na Índia que usaram a inteligência artificial na Sim. política. Eu achei muito, assim,
Interessante, porque na Índia são mais de 23 idiomas diferentes, e aí usar a inteligência artificial para falar com o eleitor como se fosse o candidato. Mas foi usado o deepfake também com voz? Ou Então, foi... lá foi usado deepfake, né? Essa eleição da Índia que foi no mês passado, né? Foi Uhum, a maior eleição da história do mundo, uhum, né? A Índia é o país hoje com maior população do mundo, tem a uhum, maior eleitorado do mundo também. uhum, E aconteceu essa eleição totalmente impulsionada aí pela inteligência artificial e sem absolutamente nenhuma regra. Então o negócio correu solto. Então tinha algumas coisas foram muito interessantes. Por exemplo, você mencionou o fato de que a Índia tem 23 idiomas oficiais e 400 dialetos. uhum, E os candidatos, eles acabam falando nas campanhas, eles falam o idioma dominante, né, que acaba sendo o inglês, né? uhum. Mas agora imagine você que é um eleitor que fala você tem um outro idioma, como seria se o candidato falasse o seu idioma? Então, isso daí foi uma coisa que eu acho que foi até interessante, porque você entrava no site, era uma coisa muito interessante que às vezes tinha esses cartazes de propaganda política no muro da rua, com um QR Code, e lá o eleitor ele ia com o celular dele, e aí ele fotografava o QR Code e aparecia um avatar do candidato, e o eleitor ele podia perguntar o que ele quisesse, né? E o avatar, por inteligência artificial, ele ia responder aquela pergunta específica do eleitor e ele falaria o idioma do eleitor. Isso eu acho uma coisa muito interessante, né? É até uma maneira, eu acho, mais inclusiva da política, né? Você se aproximar de um eleitor, né? Principalmente em um cenário tão pulverizado quanto a Índia, né? Então, essa é a parte boa. Qual que é a parte ruim disso daí? Não? Primeiro que as respostas elas eram geradas por inteligência artificial generativa e a gente sabe que a inteligência artificial generativa, às vezes, ela dá umas alucinadas muito loucas, né? E ela fala coisas completamente erradas. Né? Desculpa, só para entender. Então, essas respostas que davam Uhum. não eram respostas, tipo, pré-prontas que os Não, candidatos deixavam. Era gerada gerada pelo programa. dinamicamente, porque o eleitor podia perguntar o que ele quisesse. Ah. E aí, entendeu? Por voz, e aí o avatar respondia por voz, no idioma Uhum. dele, não, a partir do programa político daquele candidato. Só que nunca se sabe se realmente, se todas as respostas estavam corretas, não. E o que eu acho e isso tem bastante a ver com aqui a nossa conversa, que eu acho que é mais complicado, é que muitos eleitores acreditavam que eles estavam mesmo falando com o candidato, que o candidato estava lá à disposição dele para falar com ele a qualquer momento, não? Então, isso daí é uma capacidade de convencimento político muito grande, né? Tem até o Luciano Floridi, que aí um italiano que hoje, enfim, é professor de Oxford, que é hoje o grande filósofo da informação hoje. Ele escreveu um artigo recente, esse ano, ele usou um termo que ele chamava de hiperpersuasão, que ele menciona nesse artigo, não, que é um fato, a tecnologia, a inteligência artificial, o deepfake, enfim, todos os recursos tecnológicos que estão disponíveis hoje, eles vão ser capazes de convencer absurdamente as pessoas. Ele escreve no artigo, o cidadão não está preparado para lidar com isso. Ele vai acreditar no que você quiser, né? Você, no caso, que está produzindo. Porque, assim, a tecnologia, não, veja, ela consegue coletar uma quantidade enorme de informações de todas as pessoas. Então, você sabe o que aquelas pessoas querem, o que elas pensam, do que elas têm medo, do que elas gostam. E aí, quando você tem que passar uma mensagem, qualquer que seja essa mensagem, a inteligência artificial ela pode reformular a narrativa dessa mensagem para que você passe a sua informação mais de acordo a atender as necessidades, os desejos e os medos de cada pessoa individualmente, mesmo que você esteja falando com um público de milhões de pessoas. Ele sabe o que é cada pessoa. Então, é uma imagem hiper personalizada. Aí você soma isso à capacidade de você ter lá a criação de uma imagem do candidato, lá, falando no caso de uma eleição. Né? Mas isso pode ser qualquer coisa, não? Enfim, da pessoa, do interlocutor, gerar ali um deepfake hiper convincente, falando no idioma da pessoa. O que o Floridi diz é o seguinte: as pessoas vão acreditar naquilo. Óbvio que elas vão acreditar, ponto. Ele fala, isso daí já está dado, a gente precisa aceitar que dói menos. A questão é o que nós vamos fazer a partir desse ponto. Né?
Então o que a gente viu aí nessa eleição da Índia foi isso, não é? É justamente a capacidade de você hiperpersonalizar respostas usando uma tecnologia que as pessoas acreditavam que muito piamente naquilo lá, não, talvez até de uma maneira que não deveriam. Certo. E qual é o impacto disso, né, dessa tecnologia para as fake news e a desinformação? Então, isso é uma excelente pergunta, não? A fake news, eu estudo bastante fake news há muitos anos já, né? É engraçado que em 2016 o dicionário de Oxford ele escolheu como palavra do ano, todo ano eles escolhem um verbete novo e eles escolheram pós-verdade, né? Que segundo o próprio dicionário, é um cenário em que a narrativa ela é mais importante que os fatos em si, né? E eu me lembro que na época a gente estava lá na PUC e a gente falava, nossa, mas será que isso é verdade? Será que algum dia isso vai acontecer? 2016, não? Assim, veja como faz 8 anos e hoje nós vivemos imersos nisso daí. A, um abuso de linguagem aqui, a boa fake news, né? A fake news que realmente convence, ela não pode parecer mentira, ela tem que parecer verdade. Porque se ela for muito escandalosamente mentirosa, né, as pessoas não vão acreditar naquilo. Então ela precisa parecer verdade. E a inteligência artificial, o que nós estamos observando, é que ela é uma ferramenta incrível justamente para você produzir uma peça de informação, né, de desinformação no caso, que seja absolutamente convincente para aquela pessoa. E por que isso é importante? As pessoas, na verdade, todos nós, ninguém está imune a isso. Não, a gente acredita no que a gente quiser, né, no que é interessante para a gente. Então, quando um produtor de fake news ele está lá fazendo o seu trabalho, ele precisa descobrir o que o grupo aqui ele quer convencer pensa sobre o assunto em questão. O que essas pessoas querem ou o que essas pessoas não querem. E aí a produção desse material precisa ser alinhado com esses sentimentos. Porque o que acontece? Quando você é impactado por uma fake news e ela fala diretamente às suas crenças, aos seus desejos, você curte aquilo, né? Você passa essa informação adiante. É por isso que a fake news ela precisa parecer verdadeira, porque se for uma coisa muito, muito não verdadeira, ela morre ali, né? E ela só dá certo se as pessoas repassam isso aí no grupo do WhatsApp da família, aquela coisa básica, o tio do Zap lá, que vem aquelas loucuras. Aquelas loucuras porque ele acredita nisso, né? Porque se ele não acreditasse, ele não ia passar. A inteligência artificial, então, ela surge como uma ferramenta incrível, ideal, para justamente permitir que os produtores de fake news eles produzam esse material que seja absolutamente crível para cada grupo ou para cada indivíduo, até, né, como a gente está falando aqui da hiperpersuasão do Floride, para cada indivíduo. Né, as pessoas vão acreditar naquilo e elas vão passar aquilo adiante. Não, e aí já era. Não, a mentira virou verdade. E é bem o que o dicionário de Oxford falou em 2016. Eu não sei, eu fico pensando se talvez no futuro vai ter, sei lá, uma hipernegação, assim, porque é tanta coisa que, sei lá, às vezes a pessoa vai ser enganada tantas vezes que ela, não sei se ela vai pensar, né? Eu não vou acreditar nisso, não, vai ser algo coletivo, essa descrença coletiva. Não sei, mas como então que seria para identificar um deepfake que está muito bem feito? Tem alguma forma de ser feita isso? Então, essa é uma excelente pergunta, né? Quando você quando tudo parece mentira, você realmente para de acreditar nas coisas, né? E isso daí é a falência da sociedade, né? O próprio conceito de sociedade, se você for pensar, o que é uma sociedade? É um grupo de pessoas desconhecidas, mas que são unidas por um interesse em comum e elas trabalham juntas, né, com pessoas desconhecidas, porque elas confiam nessas pessoas. Isso é uma sociedade. A partir do momento que você não confia mais na pessoa, você deixa de trabalhar com ela. Ninguém trabalha com alguém que não confia, né? O problema que nós vivemos hoje aí com o deepfake é que ele elimina a confiança em tudo. As pessoas não acreditam mais nos governos, as pessoas não acreditam mais na educação, as pessoas não acreditam mais na ciência, as pessoas não acreditam mais nas empresas, as pessoas não acreditam mais nas ONGs, as pessoas acreditam em quê? Então, as fake news, elas são, na minha opinião, um risco fortíssimo para o próprio conceito de sociedade.
Porque, no final das contas, você só vai confiar naquele grupo que diz exatamente a mesma coisa que você. Só que, gente, existem milhares de grupos. Então vai virar o quê? Vai virar uma guerra civil, né? De certa forma, né, na última eleição, no Brasil e nos Estados Unidos, nós já vimos isso acontecer, né? Durante a campanha, pessoas literalmente se matando. Porque o cara votava em outra pessoa. Gente, assim, sempre foi assim, né? A gente sempre tinha quem votava no candidato A, no candidato B, no candidato C, e as pessoas não se matavam por isso, né? Faz parte da democracia. O que está acontecendo para que agora tenha essa onda absurda de intolerância? É resultado das fake news, porque elas promovem isso daí, até mesmo porque esses grupos, e é isso uma coisa que não é de direita, de esquerda, nada disso, tá? Isso é extremamente democrático, serve para todo mundo. Não, a intolerância favorece esses candidatos, sendo bastante tranquilo. Então, isso é uma coisa extremamente complicada porque esses grupos de poder, né, de todos os lados, como eu falei, eles trabalham isso daí no sentido de que aí vem a sua pergunta, né? As pessoas não acreditam em mais nada. Né? E como que a gente fica nesse cenário? Como que a gente vai descobrir, né, em que acreditar? Existem aspectos técnicos que a gente pode falar, bom, essa fake news é muito escandalosa, né? Essa imagem, o cara, olha, aquelas coisas que principalmente na criação de imagens sintéticas, que o pessoal falava, observe a mão, às vezes tem 5 dedos, 6 dedos, 7 dedos, tem algumas falhas assim, né? A verdade é que essas falhas estão sendo corrigidas, né? Essas imagens sintéticas hoje, elas parecem mais verdadeiras que a realidade. Então, tá ficando cada vez mais difícil de identificar, olhar para uma peça, um deepfake, olhar para uma imagem sintética, olhar para um texto sintético e falar, puxa vida, essa imagem é falsa, né? Até as grandes empresas, né, as big techs, elas têm trabalhado em protocolos, marcas d'água que talvez sejam invisíveis para as pessoas, mas que elas estão lá, ou então metadados que ficam dentro dos arquivos, para dizer que aquela imagem ela foi gerada por inteligência artificial, ela é uma imagem falsa. Né? Então, sei lá, se você gera uma imagem e você sobe essa imagem gerada por IA no Facebook ou no LinkedIn, ele automaticamente captura esse metadado e fala, opa, essa imagem foi gerada e coloca uma etiqueta ali. Só que isso daí é muito fácil de burlar. Né? Você consegue, né? Claro, muito fácil desde que você saiba a técnica. Né? Você gera a imagem que você quiser e depois você limpa esse metadado. E aí você sobe na rede social e pronto, né? O estrago está feito. É difícil aceitar isso, não? Que nós estamos muito vendidos nessa história. A gente não tem como identificar mais não, o que é verdadeiro e o que é falso. E nesse cenário, não, as pessoas, essa sua pergunta é uma pergunta que aparece muito para mim, né? Como que a gente vai viver numa sociedade dessa, em que você não acredita em mais nada, né? E a minha resposta a gente precisa, em um cenário em que parece que nada mais é verdadeiro, a gente precisa, talvez, se fiar em valores que são valores comuns e inalterados. Assim, por exemplo, o direito à vida. A vida tem que ser preservada, isso acho que ninguém questiona isso. Direito à saúde, as pessoas precisam ter saúde, então isso não precisa ser, ninguém questiona isso. Qualquer coisa que vá contra isso, que vá contra a vida, que vá contra a saúde e outros direitos como esses, não, aí você fala, bom, acho que isso daí não é alguma coisa que não vale a pena acreditar, ou pelo menos não vale a pena seguir. Né? Porque realmente é um cenário de desinformação absurdamente desafiador, e todo mundo não fica absolutamente vendido nessa história. Né? Sim. Ao mesmo tempo que eu acho que tá se tornando muito desconfiado de tudo, tipo, a gente vê uma notícia e fica, será que é verdade? Vai procurar em outras fontes. Eu também tenho uma impressão que tem muita gente que agora acredita em tudo.
Tem os que não acreditam em nada e os que acreditam em tudo. Tudo, porque antes, assim, eu não sei, vinha uma geração assim, os nossos pais, os nossos avós que falavam, ai, você não pode acreditar em tudo que você lê, em tudo que você vê na TV, e não sei o quê. E agora, assim, eles talvez também sejam os que mais caem nisso. Qualquer notícia de WhatsApp ou em mídia social, as pessoas já estão acreditando e já estão repassando, e daí vira uma bola de neve. E daí também eu acho que talvez a gente possa ligar um pouco disso com o letramento digital. Uhum. O que que você tem a dizer sobre isso? Talvez a gente esteja em uma balança assim que ou tá pendendo muito para um lado ou tá pendendo muito para um outro. E a gente não tá tendo um meio termo. Ou a gente tá tendo as pessoas que estão sempre desconfiadas de tudo, ou aquelas pessoas que tá acreditando em tudo que chega até elas, e a gente tá meio que nesse pandemônio de a gente tá rodeado disso e a gente não sabe como fazer. Você mencionou a questão dos nossos pais, dos nossos avós, eles realmente acreditam mais, porque isso é uma questão de letramento digital, como você falou. É, eles vieram de um mundo, assim, eles cresceram em um mundo em que a produção de conteúdo ela era restrita a meia dúzia de fontes, né? Então, sei lá, quem que produzia conteúdo na cidade de São Paulo? Então, você tinha a Folha, o Estado, Editora Abril, né, Editora 3, as emissoras de TV e as emissoras de rádio só. Só isso, ninguém mais produzia conteúdo. Produzir conteúdo era muito caro, né? Você tinha que ter equipe, você tinha que ter, sei lá, uma antena, você tinha que ter uma gráfica, né? E hoje, absolutamente todo mundo produz conteúdo, literalmente, né? Você só precisa de um celular para produzir um conteúdo que a gente está falando aqui, né? Alguma coisa que é extremamente incrível. E aí, não, essas pessoas, elas acabam acreditando em qualquer coisa que elas veem nas redes sociais, porque alguém fala, coloca lá, pega até, coloca... É muito curioso observar que eles usam nomes de empresas de comunicação, ou... o William Bonner disse que o Bonner é muito vítima disso, né? Nossa, coitado. O Bonner disse que tal coisa, não, e eles estão criando os deepfakes. Teve até um que aconteceu há alguns meses, que o Bonner, a Fátima Bernardes, não sei mais quem, estavam vendendo. Era o Drauzio Varela também. O Drauzio Varela vendendo remédio para calvície, né? E evidentemente que não era ele, mas estava lá a imagem dele, estava lá a voz dele. Então as pessoas, elas acreditam, falam, olha só, o Drauzio está vendendo esse negócio, deve ser bom. E eles passam adiante, aquilo que eu falei, né? Porque as pessoas, sei lá, o cara tá ficando careca, ele quer arrumar um remédio pra calvície. Se o Drauzio Varela tá dizendo que aquele remédio é bom, deve ser bom mesmo. Só que o problema é que não era o Drauzio Varela que tava dizendo aquilo. Sim, e muitas vezes até eles descobrirem, até a equipe deles descobrirem, muita gente O já estrago já tá comprou, feito, muita gente já exatamente. levou golpe. Mas você sabe que é uma coisa que é mais grave isso, não? É interessante que quando se discute, sei lá, a equipe do Drauzio descobriu e aí tenta combater isso daí e eles falam que não é. Mas aquilo que eu falei agora há pouco, as pessoas acreditam no que elas quiserem. O cara, ele quer um remédio milagroso de calvície. Então, se ele viu um deepfake do Drauzio Varela dizendo que aquele remédio é milagroso, ele acredita naquilo. E mesmo que o Drauzio de verdade fala não é verdade, ele fala não, mas o Drauzio de mentira disse que é verdade e eu quero acreditar nisso. Uhum. É uma coisa meio louca isso, não? Mas isso é um sinal dos nossos tempos. As pessoas realmente, elas sempre foram assim. A gente sempre acreditou naquilo que era interessante pra gente, pros nossos interesses. Mas nós não tínhamos, vamos dizer assim, recursos para suportar os nossos desejos mais loucos. Agora existe. Agora tem um monte de recursos para reportar os nossos desejos. Então, a questão que você está falando é que tem gente que acredita em tudo, tem gente que não acredita em nada. Eu acho que assim, o que eu digo sempre é o seguinte, a gente precisa manter um senso crítico apurado e uma desconfiança saudável, né? Não dá para ser uma pessoa totalmente reativa do tipo, não acredita em mais nada e em mais ninguém, porque como eu falei agora há pouco, isso é o fim da sociedade. Mas também a gente não pode ser bobinho e acreditar em absolutamente qualquer coisa, não? Então assim, viu uma informação, tá? Aquilo parece bom demais ou assim, na verdade a dica é aquilo despertou uma emoção muito intensa em você, tanto boa quanto ruim, te deixou muito feliz ou te deixou muito bravo, desconfie, né? Porque isso é um dos recursos mais usados pelos produtores de fake news, é despertar emoções intensas, boas ou ruins, porque aí as pessoas elas baixam as suas defesas e acreditam mais facilmente naquilo. Raramente uma fake news sobrevive a uma pesquisa no Google. Uhum. Então, esse negócio assim, parece bom demais, né?
Dá uma olhada no Google. Vê se aquilo saiu em um veículo de comunicação sério, jornalístico, né? Saiu do Estadão, saiu na Folha, né? Porque se saiu, aí pelo menos você fala, bom, esses veículos eles têm uma credibilidade, eles têm técnicas jornalísticas, não? E eles vão apurar uma notícia dessa. Então, se saiu lá, provavelmente aí é verdade. Não saiu lugar nenhum, só tá no tio do Zap, fala, eu acho que isso não é verdade. Né? Não passe adiante, não curte, não comenta, não rela, não trisca naquilo. Porque deve ser mentira e a gente não pode passar adiante essa mentira. Né? Uhum. Sim, e antes os alvos de fake eram mais as pessoas muito famosas, né? Uhum. Só que agora teve um caso de uma empresa que o criminoso usou a voz, um deepfake de uma voz do diretor. E Lá, aí, aquele banco de Hong Kong, eu acho, né? É isso que você tá falando? eu não lembro, mas aí só sei que transferiu, É, isso falou para mesmo. o funcionário transferiu. Não era só a voz, aí que tá, era o vídeo. O cara fez uma chamada de Tinha vídeo. vídeo, né? Se passando, era um deepfake do diretor da empresa, de um banco, dizendo pro analista transferir 24 milhões de Uhum. dólares. E era assim, ele estava conversando o analista, ele conversava e o deepfake, ele era gerado em tempo real, não? Então ele respondia com a voz do diretor, não? Então o analista acreditou. Né? Então isso que você está trazendo é muito interessante, porque para vender remédio de calvície, o Drauzio deve ser ótimo, porque ele é uma referência médica e é careca. Né? Então, ótimo. Mas para pedir assim, para um funcionário da empresa fazer uma transferência de 24 milhões de dólares, o Drauzio e o William Bonner, eles certamente não iam adiantar nada, porque eles jamais pediram isso. Tem que ser alguém que está diretamente ligado com aquela pessoa. Isso daí até a gente pode pensar em coisas muito mais prosaicas do nosso cotidiano, né? Os infames golpes que vêm de WhatsApp, não? Que a pessoa ela se passa por um familiar, por um amigo, não, e dizendo, você pode fazer uma transferência para mim, não, essas coisas que a gente vê toda hora. O golpe mais comum no Brasil hoje é o golpe do WhatsApp mais Pix. Então você precisa convencer que a vítima, né, você precisa convencer a vítima que você é outra pessoa, se é o filho dela, coisa do tipo assim. Não, e aí, se você consegue isso, essa pessoa ela vai fazer a transferência. Agora, imagine isso com um deepfake, né? Assim, extremamente crível, gerado dinamicamente. Não? As pessoas vão cair muito nesses golpes. Não? No Fórum Econômico Mundial desse ano, em janeiro, lá em Davos, né? Um relatório final, eles apontaram que o uso da inteligência artificial na produção de fake news e deepfake é um dos maiores desafios do mundo nos próximos anos. Porque todo tipo de golpe vai vir disso daí. Né? Estamos todos aí realmente à mercê disso. Uhum. Né? E caímos nas perguntas que vocês fizeram agora há pouco. Né? Como que a gente se protege disso? As pessoas elas não estão preparadas para isso. Ninguém explicou para elas como fazer isso. E mesmo pessoas como nós, assim, que tem já um letramento digital melhor, não, que a gente, enfim, está mais preparado para isso, a gente é alvo. Imagine uma pessoa que não tem esse preparo. Não. É dramática a situação, é dramática. Para uma empresa, isso pode acarretar em milhões, assim, de Sim, prejuízo, porque é um golpe que tem que pagar, ou às vezes, assim, afeta a reputação dela, daí perde cliente, etc. E para as pessoas, né, assim, perdi R$ 1.000, perdi R$ 5.000, tal, as- faz falta às vezes para depender da pessoa, vai lógico. fazer. Mas pensa assim também, por exemplo, se pega a imagem dela e usam para algo que também marca a reputação dela, mas para uma pessoa isso afeta muito também o psicológico, dependendo Muito, de como muito. vai ser usado. Então também é uma questão que não é só o financeiro, a gente também está entrando em uma questão, né, realmente psicológica, social, mental. Então, quais são os impactos que isso vai trazer pra A gente no gente teve um futuro, caso né? recente aí, não muito triste, do PC Siqueira, lembra, né, que Sim. era lá o youtuber, não? Que ele foi acusado de pedofilia, né? E ele sempre negou isso, e, enfim, a polícia investigou e a polícia concluiu que não tinha nada, que aquilo lá ele era inocente. Mas ele tinha sido vítima de uma campanha de deturpação da imagem dele tão grande que ele não resistiu e em dezembro ele se matou.
né? Tudo bem, você pode argumentar que ele já tinha talvez outros problemas que abalasse a psique dele, mas o fato é que aquilo lá foi a pá de cal, né? Você foi acusado publicamente, você é uma figura pública, como era o caso dele, e você foi acusado de pedofilia, né? De uma maneira muito sórdida e de uma maneira muito crível. Então, muita gente acreditava que ele era um pedófilo, né? E aí, aquilo que eu falei, não adianta depois vir uma autoridade e dizer não, não é, né? A polícia falou não é, mas as pessoas O continuaram estrago acreditando já que ele estava era, feito. que ele era pedófilo, né? Então, e ele se matou. Então, é muito pior do que um prejuízo de R$ 5.000, que pode ser muito grande para muita gente, mas os danos psicológicos eles podem ser ainda maiores, né? Sim, com certeza. Sim, quando a gente fala de deepfake também vem muito isso da ética e quais são os limites, né? Para você, existe algum limite? Como entra a ética nisso? A ética não faça coisa errada, né? Como eu falei, essa tecnologia ela não foi criada para fazer todos esses crimes, não. Ela foi criada, enfim, como qualquer outra tecnologia, ela para um uso positivo, né? Por exemplo, uma coisa que é interessante, assim, algumas empresas, a gente recebe assim, sabe, no nosso aniversário, a gente recebe um e-mail do RH dizendo, parabéns, Maria, né? Parabéns, Ana, pelo seu aniversário, né? É um e-mail automático, você não acha alguém lá, Uhum. né? Uma empresa tem milhares de funcionários, aí tem um cara da RH escrevendo para todo mundo. Claro que não, né? Aquilo é gerado automaticamente. O que a gente tem visto em algumas empresas é que o CEO da empresa aparece um deepfake dele dando os parabéns pelo seu aniversário. Isso é um uso interessante da tecnologia. É óbvio que não é o CEO, mas é legal, né? E isso não vai Uhum. causar nenhum dano, né? O que você não pode é, enfim, usar isso para as práticas criminosas, né? Então, a ética do uso dessa tecnologia está associado à ética geral, né? Uhum. Não sei se respondi a pergunta, assim, né? É, Uhum. A tecnologia, desculpa só sim. concluir. A tecnologia, ela como a gente fala, a tecnologia ela é agnóstica. Ela não é boa ou ruim, né? O carro é bom ou é ruim? O carro é um carro, né? Agora, se você atropela uma pessoa porque você bebeu, né? A culpa é sua, né? O carro ele Sim. foi um instrumento para você matar alguém, né? Mas a culpa não é do carro, né? Nesse debate ético aí, talvez, por exemplo, a gente pode citar o comercial que teve da Volkswagen com Ah, a sim. Elis Regina. Uhum, excelente ponto. Porque a gente está ainda tendo esse debate de usar a imagem de pessoas, né, que não já estão mortas, né? Se é certo, se é errado, porque ela não está mais aqui, né, para falar se acha legal o uso da imagem dela ou não. E, né, qual a sua opinião sobre isso? Porque realmente teve muita gente que se emocionou, porque, Uhum. né, foi um encontro dela com a filha, relembrou um antigo comercial dela, mas aí já teve muita gente que falou, não é legal, porque, né, será que ela toparia hoje em dia? Será que Uhum. ela acharia legal, né? É, e, né, a gente entra nessa questão de ética, porque é realmente muito complicado. E hoje em dia a gente já tá vendo muito artista, até mesmo se, né, colocar, não quero que quando eu, né, falecer, vocês usem minha imagem. Qual é a sua opinião? Você, como jornalista Uhum. aí, você tá vendo que tá tendo esses debates aí em alguns meios, entre as pessoas, como tá sendo isso? Essa questão do comercial da Elis Regina, ele é incrível, né? Porque, do ponto de vista legal, não teve absolutamente nada de errado naquele comercial. Porque, ok, a Elis Regina, ela, né, não estava viva para dizer se ela aprovava ou não aquilo. Mas, do ponto de vista legal, os herdeiros, né, do espólio da Elis Regina, enfim, da marca Elis Regina, eles têm direito de usar essa imagem para fazer, por exemplo, comercial, né? E eles autorizaram, tanto que a Uhum. filha dela participa do comercial, né? O que não poderia ser feito, sei lá, é a Volkswagen, a agência, usar a imagem da Elis Regina sem consultar a família, né, os herdeiros. Isso seria antiético e ilegal, inclusive. Porque daí entraria nos direitos de imagem. Direito de imagem, mas eles consultaram, né, e, enfim, eles pagaram por esses direitos, né? Então, assim, do ponto de vista legal, não tem absolutamente nada, aquele comercial tá perfeito, tá? Agora as pessoas falam, mas
é uma questão ética. Será que a pessoa que está morta, você pode usar essa imagem da pessoa? Não? E esse é um questionamento que, na verdade, a gente não tem uma resposta, porque isso não existia até o ano passado. Né? Tanto que agora, como você mesmo mencionou, nós estamos vendo artistas se posicionando, do tipo, olha, quando eu morrer, eu tô morto, né? Tô bem morrido, não me venham encher o saco depois de morto. Né? A minha imagem, eu estou proibindo, né? Aqui estou deixando um documento que proíbe o uso da minha imagem. E aí, nesse caso, nada feito, né? O cara proibiu. Existe, curiosamente, o contrário, né? Pessoas, artistas que estão autorizando o uso da imagem delas para fazer coisas depois de mortos. Não? Até tem um caso, se não me engano, é o Bruce Willis, não? Que ele está passando por um problema de uma doença degenerativa, em que ele já autorizou o uso da imagem dele para fazer novos filmes com ele. Novos filmes, assim, né? Filmes de cinema. Porque ele não consegue mais atuar. Né? Agora, tem muitos casos que, por exemplo, assim, você vê o Robin Williams, né, que já morreu, e nós vimos vários usos das vozes desses atores para, enfim, para os mais diferentes objetivos comerciais, objetivos políticos, e evidentemente isso é errado, é antiético, né, porque essas pessoas elas não autorizaram, ninguém autorizou, né, teve um caso que, aliás, foi muito curioso recentemente, quando a OpenAI lançou, no dia 13 de maio agora, a versão 4O do GPT, no GPT-4O, que é um negócio, nossa, quem não viu, recomendo que veja os demos, é muito, muito, muito impressionante, porque realmente você conversa agora de uma maneira muito, muito fluida com o chat GPT, por voz, né? Você pode escolher as vozes. Isso já tinha antes, mas agora está muito mais fluido. E eles me fizeram toda uma campanha, assim, meio que implícita, de que aquele filme Ela, do Spike Jonze, lá, que é com o Joaquin Phoenix e a voz da Scarlett Johansson, que seria aquilo, já tinha chegado no Ela, que é uma bobagem, né? Não está muito longe daquele filme lá. Mas, enfim, marketing, né? Aí, eles tentaram, não, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele sempre disse que o filme, o Ela, né, era o filme preferido dele, e ele tentou, né, contratar a Scarlett Johansson, né, para que ela cedesse a voz dela para ser uma das vozes do 4O, do GPT-4O, e ela não quis. Aí o que aconteceu? Quando eles lançaram o 4O, tinha entre as vozes uma voz que era muito parecida com a Scarlett Johansson. Não era da Scarlett Johansson, eles juram por Deus que não era da voz dela, mas, cara, era muito a voz dela. E ela processou a OpenAI. Né? E aí eles tiraram aquela voz lá. Então você fala, isso daí, né? Não é a voz dela, mas é super parecida com a voz dela e vocês fazem o tempo inteiro referência ao filme. Gente, vocês estão querendo enganar quem, no final das contas, né? Então, isso eu acho que é um abuso, né? Um abuso, né? Nesse caso aí. E a Scarlett Johansson foi lá e meteu os caras no pau, não? Sim. Nossa. E as mídias sociais, né, com esses filtros, tem de agora diversos filtros que estão assim, nem parece às vezes que é de mídia social, que você consegue fazer deepfakes. Então você consegue pegar uma foto sua, colocar em um outro personagem, fazer um vídeo como se você estivesse na cena de um filme e tal. Como o uso dessas mídias sociais e desses filtros acabam impactando? Porque talvez aí o uso das pessoas a gente usa para brincar, para fazer uma brincadeira divertida e tal. Principalmente às vezes pessoas mais jovens que não têm noção do que isso pode gerar, mas acabam talvez normalizando esses usos. Como Sim. isso pode impactar a impressão sobre o deepfake? O que você acha disso? Qual a sua opinião? O TikTok, o Instagram, principalmente, eles têm esses filtros que são super divertidos, né? E é impressionante, né? Porque eu estava até vendo uma vez, isso já tem no ano passado ainda, não? Uma influenciadora do TikTok e que ela tava falando desses filtros de maquiagem, como eles dizem, do TikTok, que ela gravou um vídeo falando, olha, tá vendo isso aqui, né? Mudei meu nariz, mudei minha boca, mudei a cor da minha pele, mudei o tamanho dos meus olhos, né? E aí ela tirou todos os filtros, né? Ficou lá entre aspas, de cara lavada, e ela falou, gente,
Isso que vocês estão vendo agora que não tem filtro nenhum, isso não sou eu. Isso já é uma versão melhorada minha. Né? Então, o que acontece é que essas plataformas elas têm um jeito de querer criar uma, vou colocar entre aspas aqui, uma versão aprimorada de cada um de nós. E isso daí gera uma série de problemas. Né? Até problemas, principalmente, assim, vários estudos demonstram que adolescentes meninas, isso gera que já tem um problema de aceitação do corpo, não, típico da idade, isso fica ainda mais grave, porque elas querem ser, né, elas querem ser aquilo que aparece no TikTok. Não? Só que elas não são aquilo. Não? Então, agora sim, isso realmente normaliza não, o conceito do deepfake. Não? Porque você fala, a realidade não interessa, o que interessa que é o conceito do pós-verdade, lá que a gente estava falando agora há pouco do dicionário de Oxford. Não? O que interessa é a narrativa, né? E narrativa não é só as palavras que você usa. Narrativa é a tecnologia que você usa para distorcer a realidade. Né? Então as pessoas acham que isso é absolutamente normal. Agora, nós temos aí um monte de plataformas novas chegando no mercado, né? Inclusive da OpenAI, né? Tem aquela chinesa que agora, nossa, eu não me lembro, Shenyu, né? E outras, não? Que são incrivelmente incríveis. Você pode pedir para ele gerar um vídeo da coisa mais absurda, uma realidade fantástica. Né? E ele gera aquele vídeo, não? Com uma qualidade cinematográfica. E é curioso que essas empresas, todas elas não lançaram a plataforma no mercado, essas plataformas. Porque elas falam, bom, ok, temos todo esse poder tecnológico, né? Mas nós não temos como garantir que pessoas façam usos inadequados deles. Então eles estão aí quebrando a cabeça de como fazer com que esse recurso, quando ele chegar finalmente no mercado, ele não seja usado para as pessoas que acham que, enfim, deepfake, vivemos em um gigantesco vale tudo, a realidade não é mais relevante, o que interessa agora é como eu vou representar isso daí. Então eles estão tentando descobrir como tentar, de alguma maneira, pelo menos minimizar os riscos que estão associados a isso, porque, como você mencionou, é totalmente normalizado. As pessoas falam, cara, está aí, vamos usar, né? A realidade que se dane, o que interessa é o que eu quero representar. Sim, e está sendo muito usado na publicidade também, né? Eu imagino Sim. que no futuro vai ser usado muito mais, vai ser, nossa, os vídeos, os filmes vão ser uma coisa... A publicidade, eu acho, até me preocupa menos, porque a publicidade, enfim, claro que desde sempre existem propagandas inadequadas, né? Que ferem ética, que ferem várias coisas. Isso sempre existiu, continuará existindo. Mas como eu falei, isso daí é só uma ferramenta. Não? O uso do deepfake na publicidade, desde que seja dentro dos limites do aceitável, eu acho ele bastante interessante porque vai melhorar muito a qualidade. Você pode comparar, até mesmo o que nós temos hoje, né, assim, os comerciais de hoje, ou do ano passado, ou de 10 anos atrás, do ponto de vista técnico, eles são incrivelmente melhores do que os comerciais, né, de 1950, 1960, quando surgiu a televisão, que eram umas coisas tosquíssimas, né? A tecnologia ela vai evoluindo e a qualidade vai evoluindo muito, não? Então, eu acho que o deepfake, nesse caso, assim, nesse ambiente hipercontrolado, que é a publicidade, eu me preocupo menos. O que me preocupa mais é justamente fora disso daí, né? No mundo selvagem, que qualquer pessoa vai poder usar isso daí e fazer o que ela bem entender, né? É o caso do próprio comercial da Elis, né? Que gerou todo esse debate, mas enfim, aquilo lá era um ambiente controlado e dentro da lei os caras fizeram direitinho, né? Mas foi interessante que pelo menos gerou esse debate. Eu acho que é um debate muito válido, né? Enfim. Sim. E a regulamentação da inteligência artificial, né? É uma coisa aí também que está sendo muito discutida. Uhum. Vários países também já começaram a implantar algumas regulamentações. Aqui no Brasil está sendo discutido. A deepfake, acredito que vai ter um papel importante nisso, né? De ter ali, se for passada alguma regulamentação, de tentar, né, justamente criar ali alguma coisa para ter
uma punição ou ter algum respaldo ali do que Uhum. pode ou não pode ser permitido. O que você acha sobre isso? O que vai impactar ou Isso não? é um debate dos mais quentes, não? Existem aquelas pessoas que defendem a regulamentação e Uhum, existem as pessoas que são absolutamente contrárias à regulamentação. As pessoas que são contrárias à regulamentação, elas dizem que uma regulamentação, ela, na verdade, vai atrapalhar a inovação e que elas querem ficar livres para inovar. E isso daí é um discurso que, na minha opinião, não se sustenta, né? É um discurso irresponsável. Na verdade, quase todos esses problemas que a gente está falando aqui hoje, com relação a fake news, se deve ao fato de que as redes sociais não têm praticamente nenhuma regulamentação. Então, elas não se. As plataformas, não estou dizendo que as plataformas criam fake news, mas elas são veículos. As fake news só existem porque existem esses veículos que permitem transitar as fake news. E elas não têm absolutamente nenhuma responsabilidade sobre isso. Porque até a legislação, inclusive brasileira, não, ela diz o seguinte, não, que as redes sociais, o que é publicado nas redes sociais é responsabilidade do autor da publicação. A plataforma, ela não, né, o Marco Civil da Internet diz isso, não, a plataforma não se uhum, responsabiliza, e elas se escudam nisso e não acontece nada com elas, só que elas se beneficiam disso. Né? Assim, nós sabemos hoje, não, que justamente as fake news e os conteúdos que geram mais polêmica são os que geram mais audiência. E essas empresas vivem de audiência. Então elas, tipo, elas fazem. Tem até uma equipe lá que tenta limpar alguma coisa ou outra, não, e tira, mas no final das contas a gente sabe que o que acontece é que essas plataformas se beneficiam disso. Trazendo para a realidade da inteligência artificial, o que nós vemos hoje é uma tentativa de evitar que esse problema se repita, né? Não vamos cair de novo no mesmo erro. uhum, Então, hoje nós temos. A União Europeia é o grande exemplo, não? Eles promulgaram em março, não, a AI Act, a Lei da Inteligência Artificial, que, aliás, inspira fortemente o projeto de lei 2338 que está sendo debatido no Senado, aqui o Senado brasileiro, não, ele é bastante inspirado nessa legislação europeia. O que essa lei ela propõe, não? Ela não tenta regulamentar a tecnologia, porque isso é absolutamente inócuo. Né? Assim, a inteligência artificial, a cada 6 meses, ela dá um salto gigantesco de tecnologia. Então, você regulamentar a tecnologia não faz o menor sentido. Né? Não tem como. A legislação é um troço lento, né, para criar. E a tecnologia é galopante. Então, o que eles fazem? Eles criam responsabilidades, que é mais ou menos o que vocês estavam dizendo. Você pode fazer o que você quiser, mas olha, eles criam diversos grupos de risco, né? Então tem assim, isso daqui é inaceitável, né? Dentro dessas categorias, simplesmente não pode usar inteligência artificial, ponto. Tem isso daqui que risco alto, né? Então, olha, pode usar a inteligência artificial, por exemplo, sei lá, reconhecimento de imagem facial, né? Risco alto. Pode usar? Pode, mas ó, tem que observar isso, tem que observar isso, tem que observar isso. Tem risco médio, tá? Então, aí, assim, as exigências são um pouco menores. Tá? Então, ela determina quais são essas exigências, o que você pode e o que você não pode fazer com a tecnologia, e atribui responsabilidades. Né? Se der algo errado, quem for o responsável vai ter que pagar por isso daí. Né? Não pode ser uma coisa totalmente solta nesse sentido. Então, isso é o que propõe a legislação europeia e a lei brasileira. Ela não foi aprovada ainda, está em discussão no Senado. Ela corre mais ou menos nessa linha. Né? É diferente, é interessante, nos Estados Unidos eles têm uma proposta diferente, também estão debatendo lá. E nos Estados Unidos eles têm a legislação lá, que está sendo debatida, ela funciona diferente da legislação europeia. Lá a legislação ela é feita sobre as agências de regulação, como por exemplo aqui no Brasil nós temos a Anatel, temos a ANEEL, né, as diferentes. Lá os Estados Unidos também têm essas agências, então sei lá, Food and Drug Administration, a FDA. Então, podemos usar inteligência artificial para o desenvolvimento de remédios? Quem vai dizer isso e como isso vai ser feito é a FDA. Podemos usar, sei lá, inteligência artificial no controle do tráfego aéreo? Quem vai dizer isso nos Estados Unidos é a FAA, que é a agência que controla a aviação. Então, lá é um negócio setorial, é uma proposta bastante diferente da proposta europeia e diferente do que nós estamos vendo aqui no Brasil. De qualquer jeito, tem que existir a regulamentação. Né?
Eu acho que deixar a coisa solta é um erro perigosíssimo, já foi terrível com com as redes sociais e se nós formos pelo mesmo caminho, a inteligência artificial ela tem um potencial de ser muito mais nocivo se ela ficar solta sem nenhuma regulamentação do que foi a inteligência, as redes sociais. A regulamentação é muito necessária mesmo. E tem uma dúvida, assim, atualmente, por exemplo, se alguém usar minha imagem e minha voz para manchar minha reputação, o que eu posso fazer? Em qual lei entraria isso? Então, essa é uma excelente pergunta, porque essa lei já existe, né? Isso daí é Código Civil, né? É Código Civil, porque isso daí é um crime, né? Você tá... que é um crime que... São crimes que, na verdade, nas redes sociais também, né? Se você pratica injúria, calúnia, difamação, esses são crimes que estão claramente tipificados no Código Civil, no Código Penal, no caso, o Código Penal, né? Se alguém usa a sua imagem, né, para criar um deepfake, né, isso daí é difamação, né? Então você vai, enfim, usar o Código Penal para processar essa pessoa, né? Isso sempre existiu, né, e continua existindo. Nós tivemos aí agora, na semana retrasada, o governo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados proibiu a Meta, né, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, de usar os nossos posts para treinar a inteligência artificial dela. E como que ela fez isso? Não temos lei ainda de IA, mas não precisa. Ela usou a Lei Geral de Proteção de Dados. Eles falam, isso daí é invasão de privacidade. Então você não pode fazer isso daí, né? E aí proibiu a Meta de usar os posts dos brasileiros para treinar a plataforma de IA deles, né? Então crime é crime, né? E o que nos leva a um outro grande debate em torno disso daí, que vem daí das redes sociais ainda, que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão virou uma fórmula mágica que autoriza qualquer coisa. Eu posso ir na rede social e tocar o terror, falar as maiores loucuras que eu quiser, difamar as pessoas, não, e falar, não, mas eu estou só exercendo a minha liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, né? A pessoa fala, mas está na Constituição. Sim, né, artigo 5º da Constituição, né? Então você pode falar o que você quiser, mas o mesmo artigo 5º determina que é vedado o anonimato. Por quê? Você pode realmente falar o que você quiser. Só que se você cometer um crime, como por exemplo calúnia, você vai pagar por isso, né? É igual, eu posso pegar uma arma e matar alguém? Teoricamente, sim, você pega a arma e sai na rua atirando nas pessoas, né? Basta ter uma mão e uma arma. Só que você vai pagar por isso, você está cometendo assassinato, né? Então, a palavra é a mesma coisa, a palavra é uma arma hoje, não? Eu posso falar o que eu quiser? Claro que pode, só que você tem que pagar por isso, né? E no Brasil e em várias partes do mundo, né, criou-se esse conceito, tudo é liberdade de expressão, que eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode fazer o que você quiser. Liberdade de expressão, como qualquer liberdade, aliás, é limitada. Negócio que a gente aprende quando a gente estava na escola ainda, né? A sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Não a gente não aprende isso na escola. Então, isso continua valendo, né? Não mudou nada, né? Sim. É. Bom, você citou aí alguns exemplos bem por cima de alguns usos até que você achou interessante de um deepfake, assim, que podem ser usados para o bem. Então, para finalizar, você acredita que a técnica do deepfake pode ser usada para benefício para a sociedade? E você vê aí que se existir uma regulamentação, algo do tipo, a deepfake não trará só mal, assim, né? As pessoas podem, não irão só fazer o uso mal, mas que ela pode ser usada de forma positiva. Como fazer isso? Então, eu acho que assim, nós caímos novamente nas questões éticas, né? Se você usa essa tecnologia para sintetizar a imagem de uma pessoa em uma chamada, por exemplo, sei lá, vamos pensar a questão sei lá, você está conversando com o seu médico, não? E você pode ter uma imagem daquele médico, né, que é uma imagem gerada sinteticamente, em que ele está passando uma informação para você, desde que essa informação você tenha como garantir que essa informação é a informação correta, né? Você não está usando o deepfake para iludir, para enganar o paciente.
você está usando isso daí, porque é melhor assim você ter a imagem do médico passando a informação para você do que receber, sei lá, um e-mail. A informação é a mesma, mas a maneira do relacionamento é diferente. De novo, você está usando essa imagem, né, essa tecnologia para passar a informação que você tem controle e que ela é correta. Agora, se você usa isso daí para enganar as pessoas, aí é que é o problema, né? Então, tudo depende da motivação que você vai fazer da tecnologia. Como eu estava falando agora há pouco, a tecnologia ela é agnóstica, né? Você pode fazer coisas incríveis com ela, né? E você pode fazer coisas ruins, né? A gente está falando das empresas, não? Você pode, sei lá, usar. Você tem que passar um comunicado, nossa empresa vai ser, fez uma aquisição, não? Você pode gerar esse deepfake para que o responsável, pode ser o CEO ou qualquer outra pessoa, o porta-voz da empresa, ele vai comunicar aquilo de uma maneira absolutamente pessoal para todos os funcionários, né, de uma maneira de como aquilo vai afetar a vida daquele indivíduo. Isso não tem como o CEO fazer essa mensagem para todos os funcionários, mas ele tem como usar a inteligência artificial para fazer uma mensagem absolutamente personalizada para as necessidades específicas de cada funcionário. E isso daí me parece ok, né? De novo, é uma coisa que você tem controle e a informação é correta, né? Então você está melhorando aí a questão do relacionamento com o público. Porque as pessoas acreditam no que elas veem. Foi o começo da nossa conversa, né? Isso melhora, né? Se você está vendo aquilo, a tendência é que você fique mais... Você acredite mais naquilo. Certo. Bom, muito obrigada pela sua participação. Prazer. Você quer deixar algum recado final para o nosso público sobre o tema, sobre você, alguma dica? A dica é não acredite em tudo que você está vendo. Enfim, toda a nossa conversa aqui meio que se construiu em cima disso, não? Até então, né, os nossos olhos eram quase como que uma defesa que nós tínhamos, não? Se você estava vendo é porque aquilo realmente acreditava. E não existe mais isso, não? Então, isso vale para as redes sociais, isso vale para qualquer coisa, não? Usem o bom senso o tempo inteiro, não? A gente tem que ter um senso crítico apurado, não? Informem-se por fontes confiáveis, não acreditem nas coisas que vêm do WhatsApp, que quase sempre vai ser bobagem, né? Procurem veículos de comunicação consagrados, não desconfiem das coisas que causam emoções muito fortes, não? Esse é o desafio de uma geração, né? Porque se realmente a gente não conseguir acreditar em mais nada, isso é muito, muito grave. Eu acho que as pessoas elas não entenderam a profundidade desse problema, não. Nós temos que ter alguma coisa para acreditar. Porque senão, né, como que a gente vai continuar vivendo, né? Então, mantenham aí uma dieta saudável, informativa, né, e o senso crítico apurado. É isso. Muito obrigada. De nada, obrigado a vocês pelo convite. Obrigada. Então, nos vemos na próxima. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir e até mais. Tchau. Tchau, gente.